Amados irmãos, eu também vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Iniciativa maravilhosa do Setor 5, Departamento de Adolescentes, em fazer essa live com um assunto tão pertinente e tão atual. Estamos vivendo nos últimos dias uma explosão da tecnologia que tem alcançado a todos, não é novidade para ninguém. Todas as casas e famílias estão conectados hoje com a rede mundial de computadores, a internet, e não há quase ninguém que esteja hoje desconectado, né? Isso tem implicações maravilhosas. Por exemplo, essa live que estamos fazendo agora, um dos benefícios que a tecnologia tem trazido. Em meio à quarentena nós podemos estar conectados, transmitindo a palavra de Deus, recebendo bênçãos da parte do Senhor, através da rede de computadores. E eu queria falar com vocês hoje sobre esse assunto. Eu queria começar falando sobre comunicação. Eu queria que você que tem sua Bíblia em casa abrisse ela no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o de número 3, o versículo de número 8. Acompanhe a leitura pela Bíblia Sagrada, que será uma bênção. Capítulo 3 do livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. No seu capítulo 3, versículo 8. Um versículo muito conhecido, é simples também, não é de muita complexidade. E ela é a base para nós começarmos o nosso assunto de hoje. Está dizendo assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até aqui está o suficiente por enquanto. Amados, o nosso Deus não é novidade para ninguém. Nós que somos cristãos e criacionistas, acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas. E quando Deus criou o homem, Ele criou uma coisa fantástica. O homem é formado corpo, alma e espírito. E Deus criou uma coisa fantástica. O que nos distingue dos outros animais da criação de Deus é que nós temos a capacidade de raciocínio. Nós temos a capacidade de transmitir o que está em nossa alma para o outro. Então, o meu semelhante é capaz de entender o que eu estou pensando através de um código da comunicação. Então Deus criou aí a comunicação, a capacidade do homem transmitir o que está no seu interior, na sua alma. Eu tenho a capacidade de transmitir para o outro, isso é comunicação. Para que a comunicação seja real, eu preciso de um emissor, que é aquele que vai enviar a mensagem. Eu preciso de um código, que é o que vai ser emitido por quem está falando e recebido por quem está lá ouvindo. Eu preciso de um código, eu preciso de um canal, que no nosso caso aqui, eu estou usando como canal a minha voz e como um canal secundário a rede social para transmitir a mensagem. Então este é o canal. O primeiro canal de comunicação que Deus criou foi a fala. A capacidade do homem imprimir suas vontades, seus pensamentos por um código, transmitindo assim ao outro. Então um fala, o outro ouve e compreende, porque os dois conhecem o código. Para que haja comunicação, as duas partes precisam compreender o código, senão fica no meio. Imagina uma pessoa falando em inglês e outra pessoa que só entende português. Uma vai estar falando, a outra vai estar ouvindo, mas não vai estar havendo comunicação, porque um dos lados não compreende o que está sendo dito. Então Deus, de maneira maravilhosa, Ele cria a comunicação. E a comunicação é tão perfeita, Deus viu que era tão maravilhoso, que diz a Bíblia que na viração da tarde, Deus tinha o prazer de descer à terra, se manifestar fisicamente, para conversar com o homem. A intenção de Deus era ouvir. Deus queria sentir o que a sua criação, o tão maravilhoso da sua criação que Ele acabara de fazer. Deus tinha prazer em se comunicar com o homem. Porém, tem alguns atributos em Deus que são imutáveis, e Deus não pode deixar de ser isso, porque são atributos de Deus, faz parte da essência dele. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, são alguns dos atributos. Um deles eu vou me concentrar aqui na justiça e na santidade de Deus. Deus é santo e Deus se comunicava com o homem. Como Deus é santo, o diabo achou uma maneira de prejudicar a comunicação entre Deus e o homem, porque o diabo sabia
que se o homem não se comunicasse com seu Criador, ele fracassaria. E como é que o diabo poderia impedir essa comunicação? Se Deus é santo, ele não pode comungar com o pecado, Deus não pode de maneira nenhuma estar participando do pecado. O que é que o diabo fez? Incitou o homem a pecar contra Deus e perder a comunicação com seu Criador. A estratégia era perfeita de Satanás. Ele sabia que a comunicação era a única maneira de haver esse contato entre Deus e o homem. O que é que acontece? Satanás induz o homem ao pecado. Está aí, pela primeira vez, bloqueado o acesso de comunicação do homem e Deus, porque Deus é santo e não podia mais estar junto com o homem, porque o homem agora era pecador. Satanás, aquela historinha que todo mundo conhece, que todas as crianças, até mesmo que não são evangélicas, conhecem a historinha do pecado, que Satanás induz Eva, depois Eva induz a Adão, e os dois cometem pecado contra Deus. A partir de então estava selado, bloqueado, estava feita a inimizade, aberto um abismo entre Deus e o homem. O pecado havia feito separação entre Deus e o homem. Sendo assim, o homem estava agora incomunicável com Deus. E o diabo sabia que o segredo para o sucesso da humanidade era estar em todo o tempo se comunicando com Deus. O homem perdeu a comunicação, porque Deus é santo. Como Deus também é justo, precisava penalizar o homem. E o diabo sabia de tudo isso nos seus planos. O plano dele foi muito bem articulado. O diabo consegue, no primeiro momento, induzir o homem ao pecado e o homem fica agora distante de Deus, não podendo mais se comunicar com o seu Deus, porque o pecado impedia. Estava aí oficialmente quebrado o primeiro ciclo de comunicação entre o homem e o seu Criador. Estava agora bloqueado, o pecado estava fazendo bloqueio no meio dessa comunicação. Deus, sabendo dessa comunicação, e os homens também sabendo que não podiam continuar sem se comunicar com Deus, ainda no livro de Gênesis, um pouco mais à frente você vai encontrar, aparece um homem genial chamado Nimrod. Nimrod, que é o mesmo homem, fundador de Nínive, ele também foi o fundador de Nínive. Era um homem muito inteligente, tinha um dos primeiros, oficialmente um dos primeiros arquitetos registrados na Bíblia Sagrada, e engenheiro, né? Não oficialmente, mas de alguma maneira primária, ele era esse engenheiro. Nimrod decide juntar alguns homens e ele pensou o seguinte: já que Deus não desce mais aqui, na visão dele, ele pensava que o céu onde Deus estava era esse, uma das nuvens que nós enxergamos, e Nimrod teve uma ideia. Ele disse: vamos construir uma torre, nessa torre nós vamos chegar até Deus e vamos voltar a ter contato com Ele. Se Deus não desce para falar conosco, nós vamos lá. Na visão de Nimrod, ele construindo essa torre chegaria a Deus. E aí foi um dos primeiros grandes enganos da humanidade, é que se pode chegar a Deus de maneira física. Não se pode, porque Deus é espírito, não se pode chegar a Ele de maneira física, a não ser que Ele queira se manifestar fisicamente. Do contrário, por ação do homem, não tem como se chegar a Deus de maneira física. Aí ele começa a construir a torre junto aos seus trabalhadores, e vão subindo, vão subindo, vão subindo. Deus, que é o criador da comunicação, Deus sabia do projeto, ele sabe que nenhum projeto humano pode ser levado adiante se não houver comunicação. Deus, sabendo da importância daquilo que outrora havia criado, Deus sabia que não podia haver sucesso nos projetos humanos sem a comunicação. O que é que Deus faz? Aí vem uma ação divina. Deus decide interferir na comunicação do homem. Diz a Bíblia que Deus confunde a língua deles enquanto eles construíam a Torre de Babel. Deus confunde a língua dos homens. A comunicação estava quebrada porque um não entendia o código do outro. Estava havendo um emitir, na tentativa de se comunicar, um emitia um código que não era entendido pelo outro. Sendo assim, não havia comunicação. Imagine uma torre alta, que eles conseguiram construir muitos andares acima. Imagine lá no topo, não tinha elevadores. O pedreiro precisava lá do tijolo, falava com o outro que descia, ele descia um monte de escadaria para pegar o tijolo embaixo. Quando chegava em cima, o pedreiro, na verdade, estava precisando de cimento. Aí começou os conflitos, não dava para continuar a obra daquele jeito. Nimrod foi incapaz, mesmo com toda a sua inteligência, de manter o projeto, e o projeto fracassou por falta de comunicação. Então, num primeiro momento, Satanás interfere na comunicação do homem com Deus, porque Satanás sabia, que a comunicação é extremamente importante e não há projeto que possa seguir
sem comunicação. Da mesma forma, dentro de casa, não há como se levar um relacionamento entre pai e filho sem diálogo, sem comunicação. Não dá para sustentar um casamento, marido e mulher não conseguem se sustentar em um casamento se eles não tiverem comunicação. A comunicação deve estar presente em todos os projetos humanos. Faz parte da racionalidade, nós precisamos nos comunicar. Uma pessoa que é privada da comunicação, ela entra em depressão e começa a ter diversos problemas psicológicos, porque a comunicação é importante, os homens precisam se comunicar. Tem até uma passagem engraçada em um filme muito famoso, O Náufrago, acho que todo mundo viu, que o homem está lá ilhado, ele se perde, o avião dele cai, ele se perde lá numa ilha deserta, e ele chega num ponto de neurose que ele começa a conversar com uma bola de beisebol, de tênis, eu acho, de basquete, não sei. Eu acho que é uma bola de vôlei, não sei. Ele começa a se comunicar com essa... É até engraçado aquela ideia dele conversando com a bola. E é um surto psicótico de pessoas que passam muito tempo sem se comunicar. Tem gente que fica conversando com a casa, com os bichos, com o gato, com a vassoura, com seja lá o que for. Transtornos provocados pela falta de comunicação. O homem precisa estar se comunicando. E tanto o diabo sabe disso, como Deus sabe disso, que foi o criador da comunicação. Aí lá vem o diabo novamente, em outra passagem da Bíblia, quando você vê Daniel, ele dobra seus joelhos e começa a orar ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta. E diz a Bíblia que ele passou 21 dias tentando conversar com Deus, esperando uma resposta de Deus. E a resposta não vem. Passado 21 dias, a resposta chega e o anjo começa a explicar a ele o que aconteceu. Veja como a comunicação é importante. Ele esperava a resposta de Deus, a resposta não chegava. Por quê? Porque o diabo, diz a Bíblia, quando o anjo desce e vai dar as explicações, ele diz o seguinte: olha, Daniel, desde o primeiro dia da tua súplica, o Senhor ouviu e mandou resposta. Ele ouviu e automaticamente te respondeu. Por que a mensagem não chegou? Porque o diabo sabia como era importante você receber essa mensagem. Aí diz a Bíblia, e o príncipe da Pérsia nos resistiu, ou seja, um demônio habitava lá nas regiões da Pérsia, convocou um exército de demônios, fez um bloqueio celestial, e o anjo que vinha trazendo a mensagem, o anjo era mensageiro, ele foi incapaz de passar pelo bloqueio de demônios que estava lá, voltou para Deus e disse, ó, Senhor, eu não posso mais mandar a resposta, porque eu estou sendo bloqueado. Diz a Bíblia que Deus manda Miguel, que aí sim um guerreiro, um anjo guerreiro, desmancha a barricada de demônios que estavam lá, e a mensagem consegue passar, porque Deus precisava se comunicar com Daniel, como Daniel precisava se comunicar com Deus. E havia um bloqueio nas regiões celestes impedindo essa comunicação. Porque o diabo sabia que Deus se comunicando com ele, a coisa ia ser tremenda, ia ser diferente. Deus faz grandes obras enquanto se comunica com os seus servos. Aí, irmãos, nós começamos a ver a comunicação falhando, a comunicação dando certo, a comunicação falhando, a comunicação dando certo, falhando, dando certo, falhando, dando certo. Tudo isso depende, a comunicação é extremamente importante para a vida espiritual, para a vida material, seja lá o que for. E o nosso Deus tem um grande interesse de que essa comunicação seja restabelecida. Um outro exemplo que nós podemos pegar do interesse de Deus em restabelecer essa comunicação é que quando nós chegamos na intenção de Deus de enviar Jesus Cristo para pagar a nossa dívida de pecado e para que a justiça de Deus fosse satisfeita, sendo satisfeita a justiça de Deus, estava aberto de novo o canal de comunicação com Deus. Aquele sinal, quando Jesus Cristo padece lá na cruz, quando ele morre, aparece um sinal maravilhoso lá no templo, que Deus, para se comunicar com o homem, era necessário, ele só falava uma vez por ano com o sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santo dos santos, e ele tinha que estar puro, porque se ele entrasse em pecado seria consumido lá, e a única maneira de falar com Deus era no lugar santo dos santos, porque Deus precisava de um lugar santo para conversar com o homem, e era a intenção de Deus conversar com o homem. Pelo seu amor, Deus resgata, na tentativa de resgatar o homem, envia seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados, nos limpar da culpa, nos tornar posicionalmente santos, porque a santificação tem três etapas: a posicional, a cotidiana, que é aquela que você está buscando todo dia, e a santificação perfeita, que é aquela que só teremos quando chegar nas mansões celestes, quando tudo se cumprir. Mas Deus nos torna em Cristo santos posicionalmente. Você passa da situação de perdido para a situação de salvo em Cristo Jesus. O que acontece, o grande sinal que acontece é que o véu que separava o lugar santo dos santos é rasgado de alto a baixo. Ele não é de baixo a alto, é de alto a baixo, dizendo que é
uma ação divina que está vindo do céu para os homens. E o céu, o véu aparece rasgado, dando a entender que a partir daquele momento o local de comunicação com Deus está perfeito e que o homem poderia voltar a se comunicar com Deus. A comunicação estava reestabelecida. Agora Deus pode se comunicar com o homem pode se comunicar com Deus. O que de imediato que Jesus Cristo sempre nos aconselhou é que nós devemos orar, devemos estar em oração. Todo o Novo Testamento está cheio de referência dizendo que nós temos que orar sem cessar, nós temos que orar em todo o tempo, nós temos que orar pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, porque a nossa batalha é espiritual. Mesmo que Deus esteja usando alguém carnal, mas a batalha não é carnal, é espiritual. Você não vai atingir o irmão que está sendo usado pelo diabo, você vai atingir o diabo. E aí é onde você usa as ferramentas espirituais. Não é possível que um ser humano tenha sucesso na vida sem se comunicar com o seu Criador. Precisamos estar em contato com o Criador. E como é que o homem faz isso? Para restabelecer o contato com Deus, Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, em silêncio ora ao teu Deus, que o Pai que tudo vê em segredo te escutará. Não é exclusivo, não quer dizer que as orações que ele escuta sejam só aquelas. Ele está falando de oração íntima. Está falando de você ter intimidade com Deus. E o homem precisa restabelecer essa comunicação com Deus sem interferência. Imagine você estar se comunicando com alguém e um barulho de um trator do seu lado. Você não consegue ouvir nada. Um barulho de batucada, de guitarra, seja lá do que for, você não consegue se comunicar. Não há como fechar o ciclo. Fica uma bagunça. Então não há como conversar com Deus com interferências. Você precisa estar íntimo de Deus, com a mente colocada naquilo que você queira de fato conversar com o seu Senhor. E aí quando estabelecida essa conexão sem barulhos e sem ruídos, você consegue estabelecer uma comunicação com Deus perfeita. Aí tem 3 etapas também da comunicação, que aí eu aprendi com o evangelista Clebson, que eu acho que ele está online aí agora, que existem os 3 passos, né, da oração. O primeiro é a oração material, aquela que você está conversando só falando das suas coisas, falando dos bens materiais. Senhor, me dê uma casa, me dê isso, me dê aquilo. Você está pensando em coisas materiais. Não é errado não, é uma oração. Só que é a primeira fase da oração. Na segunda fase, a fase espiritual da oração, é quando você mergulha no oceano do Espírito, quando você começa a sentir aspirações espirituais. Você deseja o batismo com o Espírito Santo, você deseja que Deus revele, você deseja que Deus cure, que Deus salve almas. Isso é a segunda fase da oração. A terceira é aquela que Daniel estava esperando, é a resposta de Deus. Que você só consegue atingir a terceira fase da oração quando você atingiu a segunda. E Daniel estava na segunda fase da oração por 21 dias. E não chegava à terceira fase, que era a resposta, que veio 21 dias depois. Então você precisa mergulhar na presença de Deus com intimidade, porque o canal de comunicação está ativo novamente. Através de Jesus Cristo, que pagou por nós, estamos com o canal ativo. Aí nós chegamos nos dias modernos. A comunicação é tão importante que nos dias atuais, os homens mais ricos do planeta são os homens que trabalham com comunicação. Você vê que desde a invenção do rádio para cá, não parou as inovações. E o jovem o bilionário mais jovem do mundo é um rapaz chamado Mark Zuckerberg. Ele é o fundador do Facebook. Depois ele comprou também o WhatsApp e agora ele domina essas 2 ferramentas de comunicação e é um dos homens mais ricos do mundo. Porque ele entendeu que a comunicação é importante. Ele entendeu o valor da comunicação, ele entendeu o valor que isso pode ter. Da mesma forma que Satanás também entendeu. Então, amados, nos dias de hoje, nas guerras que enfrentamos dia após dia, saibam que as maiores economias do mundo, elas temem muito mais os hackers do que os homens-bomba. Porque o homem-bomba causa um estrago físico, mas fica aquela coisa local. Mas só que um hacker pode entrar num sistema bancário e pode destruir a economia de um país. Então, hoje em dia, se teme muito mais a pressão da mídia, das redes sociais, da tecnologia, do que os homens-bomba. Porque quem domina a comunicação hoje domina o mundo. Imagine se nós passássemos uma semana sem internet. Vamos pensar assim, se um hacker destruísse nossas conexões e nós passássemos uma semana sem internet, o quanto nós perderíamos? Porque os bancos estão conectados,
Tudo que você imaginar hoje está conectado com a internet. As escolas, os bancos, tudo que você imaginar. Você vai no shopping, todos os caixas do shopping estão conectados com a internet. O sistema bancário, o sistema de câmeras, o sistema de vigilância, tudo está conectado com a internet. Então, um ataque hoje é muito mais perigoso, um ataque tecnológico, do que qualquer outro. E aí, irmãos, tem os dois lados dessa moeda. Tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado que é maravilhoso e tem o lado que é danoso. Se vocês não se lembram, há poucos dias, alguns meses atrás, por uma rede social, se criou um joguinho de internet chamado Baleia Azul, que, se não me engano, só no Brasil morreram 9 pessoas induzidas pelo joguinho, lançando desafios, e pelo menos 9 pessoas no Brasil morreram por causa da Baleia Azul. Temos outro, um japonês criou um joguinho chamado Pokémon, que era um desenho que na minha infância a gente assistiu, talvez os garotos de hoje não conheçam, mas nós assistimos na TV o Pokémon, e era um jogo, no desenho animado era uma competição e cada um tinha uma bola e quem pegasse mais bichinho era o campeão. E aí criaram um jogo de internet que você baixava no seu celular e você lançava esses pokémons pela cidade e você, pelo GPS do seu celular, tinha que ir até onde ele estava para capturá-lo. E aí pessoas caíram de prédio procurando esses pokémons, gente foi atropelada procurando pokémon, pessoas se afogaram porque aparecia um pokémon em cima da água e eles não queriam perder. Então veja que como Satanás tem se utilizado dessas ferramentas, como Satanás tem se aproveitado dessas mídias para induzir e escravizar. E o que precisamos fazer nos dias de hoje, já que já compreendemos como é importante a comunicação, e como Jesus Cristo também nos ensina como é importante essa comunicação, precisamos pregar o Evangelho e anunciando, como sabemos disso, nós precisamos também nos apegar à tecnologia e precisamos sair na frente, porque todos os lugares que a igreja não ocupar serão ocupados por Satanás. A igreja precisa preencher todos esses espaços. Nós precisamos estar nas mídias sociais, nós precisamos estar na internet, precisamos estar pregando o Evangelho, fazendo o que estamos fazendo agora. Nós precisamos usar a tecnologia, precisamos usar tudo que está à nossa disposição para pregar o Evangelho, porque se não fizermos isso, Satanás vai fazer, ocupar todos os lugares. E aí eu começo com alguns alertas. Tem famílias que estão sendo destruídas por causa das mídias sociais, porque o que acontece? As mídias sociais nos aproximam de quem está longe, mas às vezes nos distancia de quem está perto. Existem famílias que são verdadeiras ilhas, cada uma pessoa está no cômodo da casa, cada um ligado com o seu próprio celular, ninguém mais fala com ninguém, até para a mãe dar um recado tem que ser via WhatsApp para um filho dentro de casa, porque aquela comunicação gostosa entre parentes dentro da casa, da família, está sendo extinta. Existem pais que não conseguem mais saber as características do filho, textura de pele, o perfume que usa. E os pais que têm comunicação direta com os filhos podem livrar ele de diversos problemas, de drogas, por exemplo. O pai percebe o comportamento estranho de um filho, pode repreendê-lo, pode orientá-lo, pode conversar sobre o que está acontecendo, mas se não existir essa comunicação, é impossível que haja o diálogo dentro de casa e impossível que o problema seja sanado. Não podemos abrir mão da comunicação. E aí vai o alerta. O diabo tem se utilizado das mídias sociais de maneira assombrosa. Você, através das mídias sociais, você encontra tudo que não presta, como também você encontra tudo que presta. As redes sociais hoje são um espelho da humanidade. Você encontra coisa boa e você encontra coisa ruim. Você encontra gente bendizendo a Deus e você encontra gente adorando a Satanás. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Sem contar que, sobre a ótica de um celular, nós podemos criar filtros e às vezes as coisas chegam na nossa casa como na verdade não são. Se cria um mapa das coisas diferente da realidade. Isso vai inundando a cabeça dos jovens que ainda não têm o caráter formado, e aquilo vai contaminando e os jovens vão tendo uma ideia de mundo que não é a real, é um mundo de fantasia. Quando você compara, por exemplo, um jovem que está entrando na fase adolescente, começa a se interessar por namorada, alguma coisa toda, ele já viu tanta figura feminina
no celular, só que com distorções tão absurdas que quando ele vai para a vida real, as garotinhas que ele pretende namorar não têm as características daquelas que estão no celular. Então já começa a se tornar um distúrbio. O garoto não vai conseguir achar uma referência para namorar porque ele está com aquilo na cabeça, da fantasia. Estamos vivendo nos últimos dias um estágio de desrealidade. Na nossa infância, eu digo em quem é da minha geração, para trás um pouco, nós tínhamos contato muito cedo com ferramentas, com terra, nós sabíamos o que era física de verdade, porque nós pegávamos os materiais. Então hoje, as famílias precisam estar atentas para que as crianças e os jovens e os adolescentes fiquem atentos para saber dividir o que é a fantasia da realidade. Que hoje em dia, o excesso de conexão desses jovens tem levado muitos à desrealidade. Não conseguem compreender o que é o certo e o que é o errado, porque estão no mundo da fantasia. E isso estão vivendo, que chama na psicologia, a síndrome de Alice, né? É como aquele filme do País das Maravilhas, né? Está vivendo uma desrealidade e até se fala sobre a síndrome de Alice. Pessoas que estão fora da realidade. Jovens que, se você conversar com ele pessoalmente, você vê que as ideias dele não batem com a realidade. Estão ficando fora do padrão original. Não parecem nem ser pessoas de verdade, parecem ser robôs. Precisamos fazer uso das redes sociais de maneira racional. Não podemos ser escravos das mídias sociais. Devemos usar sim, mas não podemos ser escravos. Devemos dividir a fantasia da realidade. Precisamos estar entrando em contato com os parentes para saber, para ter contato com a sua família, para você não perder as suas identidades. E devemos, como tudo, usar esse tempo e esse espaço que nós temos das redes sociais para que possamos proclamar, divulgar, anunciar a grandeza do Senhor através das mídias sociais. Se eu sou um crente, um servo do Deus Altíssimo, eu preciso me apegar a tudo que eu tenho em mãos para fazer prosperar a obra de Deus. Seja lá o que eu faça de bom, eu faça para a obra de Deus. Então, se eu uso muito bem as ferramentas digitais, eu devo usá-las para o engrandecimento do reino dos céus. Eu não posso ser crente na igreja e no meu celular eu não ser crente. Tem celular de pessoas que você não pode abrir. Tem gente que tem senha no celular e prefere morrer do que alguém ter acesso à senha do seu celular, porque tem tanta podridão dentro dele que se alguém abrir vai acabar com a sua vida. Aí você imagina o que acontece. Um jovem crente, cheio de Deus, a aparência dele é maravilhosa, ele vai na igreja, ele canta, ele prega. Imagine se um hacker invadir o celular dele. Aí eu faço uma pergunta para você. Você está tranquilo com a sua consciência? Será que se de repente você for vítima de um hacker e ele invadir o seu celular, será que você está tranquilo para que ele pegue suas informações lá, suas imagens, suas fotos e divulgue? Imagine se as coisas que estão no seu celular vazassem agora. Como você ficaria? É uma pergunta retórica, não precisa responder. Imagine como ficaria a sua vida se a caixa preta do seu celular for aberta. Então imagine, irmão, pastores ou irmãos, seja lá quem for, que precisam estar escondendo o seu celular, porque se alguém pegar vai achar coisa ruim dentro. Imagina as conversas que podem ser encontradas no celular de alguém que diz servir a Deus. Precisamos ser crente, irmão, em todos os lugares que nós estamos. Na escola precisamos ser crente, no trabalho precisamos ser crente, na igreja precisamos ser crente e na internet nós precisamos ser crentes. Porque alguém pode te difamar, pode achar coisas absurdas no teu celular e sair divulgando aí mundo afora. Quantas vidas já foram destruídas porque hackers invadiram os celulares e divulgaram arquivos que estavam lá? Imagine por onde nós estamos andando, irmãos, nas mídias sociais. Você tem tranquilidade de deixar o seu celular desbloqueado, sem senha, em cima de uma mesa e sair de perto? Ou você fica nervoso quando alguém pega? Você tem medo de ser flagrado? A palavra de Deus diz o seguinte: quem faz as coisas corretas anda na luz, porque não tem medo das suas ações. Porém, aquele que precisa se esconder já está errado, porque quem faz as coisas erradas faz nas trevas, para não serem vistos. Então, se eu tenho uma intenção muito grande de não ser visto pelas pessoas, de cara, meu irmão, já tem coisa errada.
Se eu estou fazendo algo que eu preciso fazer escondido, se ninguém pode ver minhas ações, com certeza elas estão erradas. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Se o sal perder o sabor, se o sal ficar insípido, não vai servir mais para nada. Só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Crente pode usar mídia social? Sim. Crente pode acessar a internet? Claro que sim. Crente deve ter WhatsApp, Facebook, Instagram? Sim, claro que sim. Mas assim como você não pode estar andando na rua chamando palavrões, por que você acha que nas mídias sociais você pode? Por que as irmãs que estão lá nos conjuntos louvando ao Senhor, dia de semana gravam um vídeo dançando funk e postam na internet? Né? Como é que pode isso? São dois pesos, duas medidas. Você de fato é crente ou não? Ou a igreja está virando um clubinho? A desrealidade tem entrado na cabeça desses jovens e eles acham que existe um mundo virtual e não estão conseguindo agregá-lo ao mundo físico. Estão vivendo de maneira louca, batendo de um lado para o outro. Irmãos, a comunicação do homem deve ser feita primeiro com Deus. O homem não pode perder a comunicação com Deus. A humanidade, se perder a comunicação com Deus, fracassa. Então nós não podemos perder a comunicação com Deus, não podemos entrar em desrealidade, você não pode deixar que a sua mente seja confundida de tal maneira que você não saiba mais o que é certo e o que é errado, o que é fantasia, o que não é, o que é digital e o que é real. Precisamos usar essas redes sociais para explodir com a palavra de Deus, inundar essas redes sociais com coisas boas, abençoadas. Nós precisamos fazer o papel de crente, irmão, em todos os lugares que cheguemos. Não podemos ser na igreja de um jeito e na rede social de outro. Eu não posso ser um homem de família na igreja e na rede social eu ser um solteirinho. Eu não posso ser um super adorador na igreja e um funkeiro nas mídias sociais. Não combina. Precisamos ser luz e sal da terra em todos os lugares. Sem contar nos perigos da pornografia que estão espalhadas pelas mídias sociais, tentando capturar alguém. Irmãos, tem deles que entram e não saem mais, a sua mente fica poluída, não consegue mais se libertar disso. É muito perigoso. Tenha cuidado com os sites em que você anda passeando. O adolescente que fica apagando as conversas que tem, os sites que visitou, fica navegando no celular de maneira anônima, está escondendo alguma coisa. Irmão, se você está escondendo é porque está errado. Peça perdão a Deus e viva uma vida santa. Essa vida dupla não dá para você. É impossível viver uma vida de agente secreto dentro da igreja. Você não consegue. As duas personalidades não vão se cruzar. Vai chegar um momento que você vai ficar escandalizado, porque alguém vai pegar a sua vida na rede social e vai expor. E quando expor, você vai perder tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você na igreja. Então, devemos ter uma vida santa. Redes sociais devem ser usadas com o máximo de cuidado possível, porque tem lobos em toda esquina para tentar tragar você. Tem lobos em vários sites para te pegar. Então você precisa estar atento, irmão. A qualquer momento sua vida pode ser capturada, espalhada mundo afora e você vai morrer de vergonha. Quantas pessoas cometeram suicídio porque não aguentaram ver suas vidas espalhadas pela internet? Pessoas que têm vídeos íntimos gravados no seu celular, de repente um hacker entra, divulga tudo aquilo e você vai passar vergonha, irmão. Então o diabo, que está ao seu derredor a todo tempo tentando te tragar, te laçar, te apertar, não dê lugar ao diabo. Não deixe Satanás usar a sua vida como brinquedo. Não se torne um boneco de Satanás. Use as mídias sociais para engrandecer o Senhor. Fale de tudo que você quiser, mas que seja lícito. Quer falar de política? Fale como um crente. Quer falar sobre educação? Fale de educação como um crente. Quer falar sobre culinária? Fale de culinária como um crente. Quer falar sobre livros? Fale sobre livros como um crente. Quer falar sobre música? Fale sobre música como um crente. Porque nas mídias sociais você também é representante de Deus. Você também é representante do céu. Você também é luz do mundo. Duas coisas importantíssimas. Primeira delas, não perca a comunicação com Deus. Não fique congelado no seu celular, esquecendo que você tem pai, esquecendo que você tem mãe, esquecendo que você tem irmãos, esquecendo que você tem um Deus. Primeiro, pegue, irmãos, uma horinha no dia, cancele um pouco o celular, bota ele lá no cantinho, separe uma hora para conversar com Deus, para orar, para ler a sua palavra. Entre em contato com Deus, irmãos. A conexão está aberta. Deus está com as portas abertas para receber a sua comunicação. E Ele também quer se comunicar com você.
Agora, para isso, você precisa estar disponível para ele. Cancele os ruídos que vêm do inferno, do diabo, de Satanás, para acabar com a sua vida. Esteja disposto a ter um contato com Deus, a ter uma comunicação com ele. Racione o seu celular. Entenda que você é um ser humano e esta ferramenta deve servir a você. O celular foi criado para servir a você e não você para servir o celular. Você não é o escravo dele. Você pode sobreviver sem ele. Seu coração bate se você ficar sem o celular. Pode ficar tranquilo. Sua respiração funciona se você passar um dia sem o celular. Suas pernas andam se você tiver sem o celular. Então, desconecte um pouco. Tire essa toxicidade que o celular tem passado para a sua vida. Use as redes sociais para glorificar a Deus e que a sua vida fique na presença do Senhor. Se lembre, celular é uma ferramenta. Celular não é você que serve a ele. Celular não é o teu rei. A internet não é o teu dono. O teu dono é o Senhor Jesus Cristo. O teu celular é só uma ferramenta. Use essa ferramenta para o bem. Entenda. A Tramontina é uma fábrica muito conhecida, fabrica ferramentas, um monte de utensílios domésticos. E a Tramontina fabrica facas. Aí faca não foi criada para matar ninguém. Mas aí alguém pega uma faca da Tramontina, esfaqueia uma outra pessoa e tira a vida dela. Então, a partir desse momento, a faca deixou de ser uma ferramenta, passou a ser uma arma. Aí vamos pensar, vamos pedir a Tramontina para parar de fabricar facas? Não, de maneira alguma, ela vai continuar fabricando facas. A questão é, na mão de quem ela está? Na mão de um trabalhador que vende peixe, essa faca vai servir para tratar os peixes e ele vender. Na mão do açougueiro para cortar a carne. Então entenda que as ferramentas sociais são do mesmo jeito. Se tem gente usando as mídias sociais para o mal, se tem gente usando ela para pornografia, se tem gente usando ela para matar pessoas, se tem gente usando ela para incitar a morte, não devemos abandonar as redes sociais. É você que tem que entender como deve usá-la. Assim como as facas não vão deixar de ser fabricadas e cada um deve saber a maneira que vai usá-las, o celular e as redes sociais é da mesma maneira. Não pode ser tirada da gente porque faz parte da comunicação. Mas cada pessoa que tem deve usá-la para o bem. Você deve saber usar essa ferramenta. Então a ferramenta está nas suas mãos. Ela não é sua dona. Você que é dono da ferramenta. É você que diz o que é que vai fazer com ela. Assim como a Tramontina não vai deixar de fabricar facas, a Samsung também não vai deixar de fabricar celulares, nem as outras marcas daí afora. Então cabe a cada um crente saber como usar. Se você usa a ferramenta como um ímpio, você é um ímpio. Então use a ferramenta como um servo de Deus. Use para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu fico desde já feliz pelo convite, dizendo que numa outra oportunidade, se for Deus assim nos permitir, estarei à disposição e que os irmãos fiquem com essa palavra, entendam, use para o bem, seja um servo de Deus para o engrandecimento da obra dele, use as ferramentas para o engrandecimento da obra dele. Se você é bom em música, use para a glória de Deus. Se você é bom em atuar, faça teatro para a glória de Deus. Se você, seja lá no que você é bom, faça para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado e que fiquem na companhia do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que palestra abençoada, né? Acredito que todos aí que ficaram ligadinhos até o fim receberam e aprenderam da parte do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos que ficaram conosco aí até o fim, assistindo essa palestra. Deus abençoe nossa irmã coordenadora, nossa coordenadora geral, nossa irmã Andréa, que está nos assistindo. Deus abençoe sua vida. Assistindo conosco, nosso irmão Carlos, nosso irmão Eduardo, nossa irmã Larissa, nossa irmã Mônica. Deus abençoe a vida de todos que assistiram essa live. Tem também nossa irmã Vidália,
Irmã Vidália, que é ali do Jardim Paulistano. Deus abençoe sua vida. Nosso irmão, eu vi um comentário dele aí, nosso irmão Wilke. Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Maírla, que é da Liberdade 1. Deus abençoe. Eu acredito que os irmãos aí receberam. Foi uma palestra abençoada. E eu acredito que os irmãos aprenderam muito. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Temos também nosso irmão Felipe. Felipe, que é secretário ali do setor 4, dos adolescentes. Nosso irmão Vanderlei. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nosso irmão Felipe, que entrou. Nosso irmão Felipe Nunes, que é coordenador do setor 14. Deus abençoe a vida dos irmãos. A esposa do nosso irmão Jailton. Nossa irmã Bani. Deus abençoe sua vida. Enfim, irmãos, acredito que todos receberam da parte do Senhor e aprenderam, tá? Então, Deus abençoe a vida dos irmãos, a vida do nosso irmão Jailton. Nosso irmão Jailton Rocha, mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Os irmãos aí que assistiram a palestra e desejar convidar o nosso irmão Jailton, ele está disponível, viu? Venha falar comigo, que eu passaria o contato dele para os irmãos. E vamos orar agradecendo a Deus. Em poucos minutos, mas porém aprendemos bastante, viu? Acredito que foi uns 40 minutos, não foi de palestra, meia hora, foi isso aí. Então Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou pedir para nosso irmão Jailton, ele vai agradecer a Deus por essa palestra. E eu vou deixar salvo no Stories aqui. Os irmãos quiserem ver depois, eu vou ver se eu baixo e coloco no YouTube também. Deus abençoe a vida dos irmãos. E nosso irmão Jailton Rocha, ele ora agradecendo. Amém, oremos. Muito obrigado à presença de todos. Deus vos recompense com ricas bênçãos. Deus bendito e Pai maravilhoso, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por esses momentos em tua presença, por essas ferramentas maravilhosas que nos proporcionam levar a tua palavra, Senhor, quanto mais distante possível. Te agradecemos, ó Deus, abençoa a vida de todos, em especial, Senhor, de Bruno, que está longe, mas o Senhor tem cuidado dele. Deus abençoe ricamente a vida dele e de todos que participaram, e que abençoe o nosso Brasil, Senhor. Nos ajude a passar por esta pandemia para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, viu? Fique com a paz do Senhor.